agora é preciso relembrar todo o capítulo 9 de Romanos, onde Paulo está falando sobre por que é que os israelitas não estavam crendo no Evangelho. A pergunta era lógica, porque os estrangeiros pensavam assim, Jesus não era judeu? Era judeu. Ele não veio para os judeus? Veio para os judeus. Ele não pregou para os judeus? Pregou para os judeus. E por que os judeus não creem? Porque a maioria da igreja é de estrangeiros. Cadê os judeus? E aí, na cabeça das pessoas ficava assim, a palavra de Deus falhou. Porque ele era judeu, veio para judeus, pregou para os judeus não creem. Qual é a resposta de Paulo no capítulo 9 de Romanos? Ele diz, a palavra de Deus não falhou. Está lá no versículo 5. A palavra de Deus não falhou. E por que não? Por causa da eleição, por causa da predestinação. Ele diz, essa é a resposta pela qual a palavra de Deus não falhou. Ele começa a listar historicamente, diz, olha, é o seguinte, não é a questão de ser descendente de Israel, descendente sanguíneo de Abraão, que torna alguém filho de Abraão. E ele começa a dar exemplos, ele fala, quer um exemplo? Abraão teve quantos filhos? 2. Nomes deles. Isaac, Ismael. Cadê o Ismael? Cadê o Ismael na descendência da prometida? Ficou de fora. Por quê? Porque Deus escolheu Isaac. Mas Ismael também é filho de Abraão, conforme o sangue. Mas não é conforme a promessa. Mas não é de acordo com a eleição, com os decretos de Deus. Ele diz, e o Isaac também teve 2 filhos. Alguém podia até dizer, mas o Ismael não era filho de Sara, o Ismael era filho da escrava, então não podia mesmo dividir a herança, não podia mesmo ser da promessa. Tá legal. Isaac. E os 2 filhos de Isaac? Por acaso um era da escrava? Não, eram gêmeos. Eram gêmeos. E aqui está o ponto mais incompreensível da palavra de Deus. Ele diz, eram gêmeos. Veja comigo, volte lá em Romanos 9. Leia a declaração que o apóstolo Paulo faz. No verso 11, quando ele diz, e ainda não eram os gêmeos, Esaú e Jacó, nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho, que é Esaú, que nasceu primeiro, será servo do mais moço, que é Jacó, que nasceu depois. Não tinham nascido. Estavam ainda no ventre de Rebeca. E a declaração de Deus já foi clara. O que nascer por último vai ser senhor. O que nascer primeiro vai ser servo. Inverteu totalmente. Porque o primogênito deveria ser o escolhido. Ele diz, porque não é por obras. É pela eleição. A palavra de Deus não falhou, porque muitos judeus não estão crendo. Creem os eleitos. Creem os eleitos dos judeus e os eleitos dos estrangeiros. Esta é a ideia.